Meu nome é Rafael Pereira, sou promotor de justiça aqui no Ministério Público do Paraná e colaborei com um artigo na obra sobre o pacote anticrime. O meu artigo está relacionado aos parâmetros a serem utilizados em relação ao novo acordo de não persecução civil trazido justamente pelo pacote anticrime. Durante o nosso trabalho, especialmente no artigo, nós elaboramos toda a construção legislativa do pacote anticrime, específico em relação ao acordo de não persecução civil. O pacote anticrime, conhecido pela Lei 13.964 de 2019, trouxe diversas inovações, tanto no aspecto penal, processual e também de execução penal, e incluiu uma mudança na Lei de Improbidade Administrativa 8429 de 1992, possibilitando, então, agora, com o seu novo parágrafo 1º do artigo 17, a possibilidade de acordo de não persecução civil. Na obra, nós buscamos, especialmente no artigo, entender toda a elaboração legislativa que trouxe o acordo de não persecução, tudo que está por trás, justamente da justificativa legislativa para a alteração da Lei de Improbidade Administrativa. Ressaltamos que a redação trazida pelo pacote anticrime, ela sofreu alterações sobre o aspecto do veto. Havia a previsão do artigo 17A, que foi integralmente vetado pelo presidente da República. Em razão dos vetos, há diversas justificativas, especialmente ao parágrafo 2º desse novo artigo 17A, como os demais artigos, trazendo especialmente para o veto a questão da legitimidade para a realização do acordo de não persecução civil. Na obra, e especialmente nesse ponto do artigo, nós buscamos trazer que a redação apontada pela lei do pacote anticrime, ela sofreu diversas modificações durante o processo legislativo. Inicialmente, a ideia era trazer apenas a redação dizendo que seria possível um acordo, transação na área de improbidade administrativa, utilizando-se dos instrumentos já utilizados pelo Ministério Público e também por a administração pública interessada, que é o termo de ajustamento de conduta, o acordo de leniência, apenas, então, revogando o parágrafo 1º e trazendo essa possibilidade. No entanto, o Legislativo alterou a redação e incluiu, então, essa nova figura do acordo de não persecução civil nos moldes, inclusive, de um projeto de lei que estava tramitando para a própria alteração da Lei de Improbidade Administrativa. No entanto, após todo esse trâmite legislativo, no final houve o veto específico do artigo 17A, e era o artigo que cuidava dos parâmetros a serem utilizados para o acordo de não persecução civil. Assim, agora nós temos uma legislação em que o parágrafo 1º do artigo 17 da nossa Lei de Improbidade autoriza o acordo de não persecução civil. No entanto, ele não traz os parâmetros, o que deve ser utilizado, o que deve ser levado em consideração para a elaboração ou não do acordo de não persecução civil, bem como em que momento que ele pode se dar, quais as situações, quais as sanções que podem ser realizadas. Com base nisso, nessa lacuna trazida justamente pelo veto, nós buscamos identificar em outros meios legislativos, jurisprudenciais e doutrinários, soluções para novos parâmetros de aplicação do acordo de não persecução civil. No nosso trabalho, nós trazemos que o acordo de não persecução civil ele se difere do termo de ajustamento de conduta, especialmente em razão da sua natureza jurídica e também em relação ao próprio nome iuris, que é trazido pelo legislador que buscou alterar a Lei de Improbidade Administrativa e trazendo esse nome iuris de acordo de não persecução civil, diferentemente do que inclusive já estava previsto no início do projeto, como a utilização de instrumentos como o TAC, como também o acordo de leniência, entre outros. Além disso, como parâmetros a serem utilizados, nós apontamos especialmente a identificação do princípio da proporcionalidade, além dos próprios princípios e regras já estabelecidas na Lei de Improbidade, especialmente no seu artigo 12, para aplicação das sanções em um processo judicial que responsabiliza o fato de improbidade administrativa. Ou seja, levar em consideração a extensão do dano, a conduta, se for dolosa, se for culposa, se for omissiva, todos esses critérios, ao utilizados na aplicação de eventual sanção em ação judicial, devem ser utilizados também na elaboração do acordo de não persecução civil, corroborando com o princípio da proporcionalidade consagrado pela nossa jurisprudência e pela doutrina,
dizendo que é indispensável no momento da aplicação das sanções, quando no processo judicial, e também será no caso do acordo de não persecução civil. O princípio da proporcionalidade, ele pode ser visto sob diversos vieses. Um viés muito interessante é a proibição do excesso e a proteção deficiente que podem gerar em relação à aplicação de eventual sanção na área da improbidade administrativa. Nesse sentido, nós trazemos na obra que, entre os parâmetros a serem utilizados, deve ser levado em consideração a eficiência, a duração razoável de um processo, além de tudo, a própria proteção ao princípio da probidade administrativa e o princípio da proteção ao patrimônio público, que são as defesas dos bens jurídicos defendidos pela lei de improbidade administrativa. Ressaltamos que, no nosso artigo, que é possível a elaboração de obrigações semelhantes a sanções, e não sanções especificamente ditas, conforme previsto na lei de improbidade administrativa. Isso porque a aplicação específica de sanções, ela deve ser toda precedida de um processo judicial em que há a figura de um juízo, ou seja, o Estado juiz vem e aplica a sanção. O que nós entendemos que é possível uma obrigação semelhante à sanção. Então, um exemplo, a perda de um cargo público é possível colocar como uma renúncia ao cargo público, já que se entende no nosso ordenamento jurídico que é possível a renúncia a determinados direitos fundamentais. Então, se entender que é possível essa renúncia aos direitos fundamentais, é possível renunciar ao cargo público, como uma obrigação semelhante a uma sanção, e não uma sanção especificamente dita. Essa obrigação semelhante a uma sanção, quando levada em consideração com o princípio da eficiência, da proporcionalidade e da proteção da probidade e do patrimônio público, se levado em consideração todos esses requisitos e parâmetros, entender que está ali atingindo o melhor interesse público, seria possível a elaboração de um acordo de não persecução civil com esses parâmetros, atendendo, então, a proteção ao patrimônio e à probidade. Entre outras diversas sanções, obrigações semelhantes às sanções, nós trazemos os fundamentos, trazemos também, bem sucintamente, já que é objeto da obra não é específico somente sobre o acordo de não persecução civil, mas trazemos o momento processual adequado para a realização do acordo e também se é necessário ou não a sindicabilidade e se em que momento, se é extrajudicial ou judicial. Essas e entre outras observações estão trazidas no nosso artigo aqui para a obra do pacote anticrime, objetivamente, que busca aí, de uma maneira sucinta, trazer alguns parâmetros que possam ser utilizados sobre essa importante ferramenta trazida pelo pacote anticrime e disposto agora ao Ministério Público e à administração pública interessada. Muito obrigado.